primeira inveja da Bíblia, Caim e Abel, e o perigo dentro da família. Graça e paz. Sou o profeta pastor Marconi Silva. Que a presença do Espírito Santo alcance agora sua vida, sua casa e sua família. Hoje chegamos ao episódio 21 da campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. E o tema é forte, profundo e extremamente necessário. A primeira inveja da Bíblia, Caim e Abel, e o perigo que nasce dentro da própria família. Nós vamos voltar ao começo da história humana, antes de nações, antes de impérios, antes de guerras entre povos. A primeira inveja registrada nas Escrituras não aconteceu entre estranhos, não foi entre reis, não foi entre exércitos, foi entre irmãos. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, versículo 5, que Caim se irou fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha que detalhe espiritual. Antes do crime, houve uma mudança interna. Antes da tragédia, houve contaminação no coração. Não foi uma guerra política, foi uma guerra familiar. Não foi um ataque externo, foi um sentimento cultivado por dentro. E eu preciso te perguntar com seriedade espiritual, por que Caim não decidiu melhorar sua oferta? Por que ele não buscou agradar a Deus com excelência? Por que ele não se inspirou no irmão? Por que preferiu se comparar? Por que escolheu alimentar a inveja em vez de ajustar o próprio coração? Quantas famílias hoje vivem exatamente esse cenário? Quando um cresce, o outro se incomoda. Quando um é honrado, o outro se entristece. Quando um prospera, o outro se revolta. A comparação silenciosa vira competição. A competição vira ressentimento. O ressentimento vira distância. E quando não é tratado, vira destruição. A primeira morte da história humana aconteceu por inveja. Isso nos mostra que a inveja, quando não confrontada, não fica pequena. Ela cresce, ela se fortalece, ela encontra justificativas, ela distorce a percepção e, quando explode, atinge quem está mais perto. Talvez você precise olhar para dentro hoje. Existe comparação no seu coração? Existe ressentimento escondido? Existe mágoa silenciosa dentro da sua casa? Existe incômodo com a bênção de alguém próximo? Deus não confrontou Caim apenas pelo ato, mas pelo coração. Ele deu oportunidade antes da tragédia. Isso revela que sempre existe tempo para tratar antes de destruir. Então não trate essa mensagem como comum. Já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas. Fica comigo até o final, porque hoje não é dia de acusar ninguém. É dia de examinar o coração. É dia de impedir que algo pequeno se torne algo irreversível. Hoje é dia de tratar o que está escondido antes que se torne destruição. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo 4, que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Deus viu a entrega, Deus viu a intenção, Deus viu o coração por trás da atitude. Houve aprovação, houve aceitação, houve honra divina. Mas quando Caim percebeu que o irmão foi aceito, algo mudou dentro dele. A inveja não começou na mão que depois matou, começou no coração que se comparou, não começou no grito. Começou no silêncio interno, não começou na violência, começou na comparação. Caim não ficou triste por não ter sido aprovado, ele ficou incomodado porque o irmão foi. Isso revela um princípio profundo. A inveja não nasce apenas da frustração pessoal, mas do incômodo com a bênção do outro. Quantas vezes isso se repete hoje dentro das famílias? Quando um é promovido, outro se fecha. Quando um prospera, outro muda o semblante. Quando um é elogiado, outro silencia. Em vez de celebrar, começa a se comparar. Em vez de se inspirar, começa a se ressentir. A comparação silenciosa vai criando distorção interna. A pessoa deixa de olhar para o próprio crescimento e passa a medir a própria vida pela régua do outro.
E quando isso não é tratado, o coração começa a se corroer por dentro. A inveja raramente se apresenta dizendo, eu estou com inveja. Ela se disfarça de crítica, de frieza, de afastamento, de ironia, mas a raiz é a mesma, comparação não resolvida. Blindar a família começa tratando o coração antes que o sentimento vire atitude, antes que o ressentimento vire distância, antes que a distância vire divisão. Deus alertou Caim antes da tragédia. Isso mostra que sempre existe oportunidade de ajustar o interior. Se existe algo dentro de você que se incomoda com a bênção de alguém próximo, não ignore, trate, leve para Deus, peça cura, porque quando o coração é tratado, a família é protegida. Quando a comparação é vencida, a unidade é preservada. E quando o coração é guardado, a história não termina em destruição, sofre as consequências. Ajusta e face o tópico. Gênesis capítulo 4, versículo 7, declara algo extremamente sério. O pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha o cuidado de Deus antes da tragédia acontecer, antes da morte, antes do sangue, antes do rompimento irreversível. Deus advertiu Caim, Deus conversou, Deus alertou. Deus mostrou que o sentimento podia ser controlado. Isso revela um princípio espiritual profundo. A inveja não explode de uma vez. Ela começa pequena, começa como comparação, começa como incômodo, começa como silêncio interno. E Deus, em sua misericórdia, sempre dá sinais antes da queda. Domina isso, foi o que Deus disse. Não deixa crescer, não alimenta, não justifica, não protege o sentimento errado, porque quando a inveja é alimentada, ela se transforma em amargura. Quando é cultivada, vira ressentimento. Quando é defendida, vira ódio. E quando explode, destrói o que está mais perto. Perceba que Deus não ignorou o que estava acontecendo no coração de Caim. Ele confrontou, ele orientou, ele deu oportunidade de ajuste. Isso mostra que sempre há tempo para tratar antes que vire consequência. Hoje ainda é assim. Deus continua alertando corações através da palavra, através da consciência, através de mensagens, através de situações que nos fazem refletir. Mas quem ignora o aviso espiritual acaba enfrentando o resultado das próprias escolhas. Inveja não dominada vira destruição. Sentimento não tratado vira atitude. Coração não guardado vira tragédia. A advertência sempre vem antes da queda. O problema é quando o orgulho impede o arrependimento. Se existe algo dentro de você que está crescendo de forma errada, trate agora. Não espere virar ação, não espere virar ruptura, não espere virar perda irreparável. Dominar no início é muito mais fácil do que consertar depois. Deus ainda fala antes do erro, ainda alerta antes da queda, ainda orienta antes da dor. Quem ouve é preservado, quem ignora sofre as consequências. Guardar o coração não é exagero espiritual, é proteção para o destino e para a família. Gênesis capítulo 4, versículo 8, registra uma das cenas mais trágicas da Bíblia. Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. O primeiro assassinato da história humana não aconteceu em um campo de batalha entre nações. Não foi resultado de uma guerra política. Foi dentro da família. Foi entre irmãos que cresceram na mesma casa, ouviram as mesmas histórias, tiveram os mesmos pais. Isso nos ensina algo profundo e doloroso. Quando a inveja não é tratada, ela não respeita laços de sangue. Ela não respeita a história compartilhada, ela não respeita a proximidade. Ela começa silenciosa, mas termina devastadora. Antes da violência física, houve violência interna. Antes do ataque, houve comparação.
Antes do crime, houve ressentimento cultivado. A inveja foi alimentada até se tornar ódio. E o ódio rompeu o que deveria ser protegido. Hoje, talvez não vejamos irmãos se levantando fisicamente uns contra os outros com frequência, mas vemos violência emocional dentro das famílias, palavras que diminuem, comentários que ferem, ironias que machucam, silêncios que constroem muros, frieza que substitui afeto, competição que substitui apoio. A inveja transforma irmão em rival, parente em concorrente, amigo em adversário. Quando alguém não consegue celebrar o outro, começa a competir com ele. Quando não consegue competir, começa a criticar. Quando a crítica não resolve, começa a se afastar. E a distância, quando não é curada, vira ruptura. Caim não matou apenas um irmão, ele matou a possibilidade de uma história diferente, ele matou a convivência, ele matou a confiança, ele matou o vínculo, e tudo começou no coração. Isso nos alerta que a proteção da família não começa apenas com regras externas, começa com tratamento interno, começa com humildade para reconhecer sentimentos errados. Começa com coragem para confrontar a comparação antes que ela vire ressentimento. Se dentro da sua casa existe competição silenciosa, trate agora. Se existe frieza, reconstrua agora. Se existe mágoa, libere perdão agora. Não espere a distância virar separação definitiva. A primeira tragédia familiar da história humana nasceu de um coração que não foi dominado. Que essa palavra nos desperte para guardar o interior antes que a consequência seja maior do que podemos consertar. Porque quando o coração é tratado, os laços são preservados. Quando a inveja é vencida, a família permanece. Gênesis capítulo 4, versículo 10, declara algo que ecoa até hoje. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Nada fica oculto diante de Deus, nada é tão silencioso que ele não perceba, nada é tão interno que não tenha repercussão espiritual. A inveja pode começar em silêncio, pode parecer invisível aos olhos humanos, pode ser disfarçada com normalidade externa, mas ela produz consequência. Ela deixa marcas, ela altera a atmosfera, ela afeta decisões, ela muda comportamento. Depois do que fez, Caim não apenas perdeu o irmão, ele perdeu paz, perdeu direção, perdeu estabilidade. Tornou-se errante, inquieto, sem descanso. Isso revela que quem alimenta inveja compromete o próprio equilíbrio espiritual. O problema não destrói só o outro, destrói primeiro quem carrega. Casa onde há competição constante adoece emocionalmente. Quando irmãos competem em vez de cooperar, o ambiente fica pesado. Quando cônjuges se comparam em vez de se apoiarem, a harmonia se rompe. Quando parentes disputam honra em vez de celebrarem juntos, o lar deixa de ser refúgio e se torna campo de tensão. A inveja cria clima de desconfiança, gera silêncio desconfortável, produz ressentimento acumulado e, quando não é tratada, compromete o relacionamento e a saúde emocional da família. Nada fica escondido diante de Deus. Ele vê o que é dito e o que é pensado. Ele percebe o que é falado e o que é guardado. E por amor, ele confronta antes que a consequência seja irreversível. Se existe algo dentro do seu coração que precisa ser ajustado, trate agora. Se existe competição dentro da sua casa, quebre agora. Se existe ressentimento, leve a Deus agora. Porque quando o coração é limpo, a casa respira. Quando a inveja é vencida, a paz volta. E onde há paz, há estabilidade espiritual e emocional. Mesmo depois do erro cometido, Deus ainda falou com Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 9, o Senhor pergunta: onde está Abel, teu irmão?
Deus não perguntou porque não sabia, Ele perguntou para despertar consciência, Ele perguntou para confrontar o coração, Ele perguntou para dar oportunidade de arrependimento. Isso revela algo poderoso sobre o caráter de Deus. Antes de condenar, Ele chama. Antes de sentenciar, Ele confronta. Antes da consequência definitiva, Ele oferece espaço para reflexão. A pergunta não era sobre localização, era sobre responsabilidade, era sobre postura, era sobre reconhecer o que havia sido feito. Hoje continua sendo assim. Se houver inveja no coração, Deus não ignora, Ele alerta, Ele incomoda a consciência, Ele traz a memória, Ele expõe o sentimento para que seja tratado antes de produzir mais dano. Ele chama para confessar, chama para mudar, chama para ajustar a rota. O problema não é sentir algo errado no início. O problema é proteger o sentimento errado e recusar tratar. Quando o orgulho fala mais alto, a pessoa se justifica. Quando a humildade fala mais alto, a pessoa se arrepende. Blindar a família começa com humildade. Começa reconhecendo quando o coração está desalinhado. Começa tendo coragem de dizer: isso precisa mudar. Não é sobre apontar o erro do outro, é sobre examinar o próprio interior. Deus ainda pergunta hoje, não para nos humilhar, mas para nos restaurar. Ele ainda confronta, não para destruir, mas para corrigir. Ele ainda chama, não para afastar, mas para aproximar. Se houver algo dentro de você que precisa ser tratado, responda à voz de Deus com humildade. Porque quando o coração se arrepende, a história pode ser restaurada. E quando há humildade, a família encontra proteção. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. A palavra é direta, clara, sem suavizar. João está dizendo: não siga esse caminho, não permita que o mesmo sentimento que destruiu Caim encontre espaço no seu coração. Porque a inveja não é pequena, ela é semente de destruição quando não é tratada. Perceba que a Bíblia não romantiza o erro, ela aponta a raiz. Caim não começou com assassinato, começou com comparação, começou com ressentimento, começou com um coração que não aceitou ver o irmão aprovado por Deus. E João nos alerta: não reproduzam esse padrão. O antídoto da inveja é amor verdadeiro. Amor que se alegra com quem cresce, amor que celebra quem prospera, amor que não compete dentro da própria casa. O antídoto da comparação é gratidão. Quando você é grato pelo que Deus já fez na sua vida, você não se corrói pelo que Ele fez na vida do outro. O antídoto da rivalidade é maturidade espiritual. É entender que Deus trata cada pessoa de forma única, com um propósito específico. Família saudável celebra junto, cresce junto, ora junto, aprende a vibrar com a conquista do outro como se fosse própria, porque quando Deus honra um membro da casa, a bênção alcança todos. Quem honra a Deus aprende a se alegrar com a vitória do irmão, aprende que não existe disputa no reino, existe cooperação. Se o coração estiver inclinado para a comparação, trate agora. Se houver qualquer resquício de rivalidade, entregue ao Senhor. Porque família protegida não é a que nunca enfrenta desafios, é a que escolhe amar acima da competição, é a que decide crescer junto, sem inveja, sem disputa, sem divisão. E quando o amor governa, a inveja perde força. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com humildade, com temor e com sinceridade profunda. A Tua palavra diz em Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E é exatamente isso que nós pedimos agora, Pai. Sonda-nos, examina-nos.
Mostra o que está escondido dentro de nós. Se houver qualquer raiz de inveja no nosso coração, arranca agora, Senhor. Se houver comparação silenciosa, cura. Se houver ressentimento guardado, limpa. Se houver rivalidade escondida atrás de sorrisos, revela e trata. Nós não queremos ser como Caim. Não queremos permitir que um sentimento mal resolvido destrua aquilo que o Senhor nos deu como presente, nossa família, nossos relacionamentos, nossa casa. Visita agora famílias que vivem em constante competição, irmãos que não se falam mais, parentes que se evitam, corações que se distanciaram por causa de orgulho, comparação e mágoa. Espírito Santo, sopra arrependimento verdadeiro, traz reconciliação onde há frieza, traz restauração onde houve ruptura, traz humildade onde houve dureza. Ensina-nos a celebrar a vitória do outro, ensina-nos a agradecer pelo que já temos, ensina-nos a confiar no teu tempo e no teu propósito para cada vida. Se alguém está sofrendo por inveja dentro da própria família, fortalece agora. Se alguém está sendo alvo de comparação constante, consola. Se alguém carrega mágoas antigas que ainda doem, liberta completamente. Em nome de Jesus, fechamos agora toda a porta para inveja, competição e divisão dentro da nossa casa. Declaramos que o amor de Cristo reina, declaramos que a paz de Deus governa, declaramos que a unidade será restaurada, que a nossa família seja lugar de apoio, não de disputa, de celebração, não de rivalidade. E eu falo com você que está orando comigo agora. Se essa oração tocou seu coração, escreve nos comentários: Deus cura meu coração. Ou escreve: eu escolho o amor. Ou ainda: minha família será restaurada. Se você precisa de oração específica pela sua casa, escreve: ore por nós. Nós vamos interceder juntos. Não sai agora sem deixar o seu like. Não sai sem se inscrever no canal. Não sai sem compartilhar essa mensagem com alguém que precisa de cura no coração. Essa oração pode ser o início da restauração da sua casa. A campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, continua avançando. E aquilo que Deus começou na sua família, Ele é fiel para completar. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar qual foi o primeiro confronto espiritual explícito registrado nas Escrituras? Não foi lenda, não foi mito, não foi invenção humana. Está na palavra de Deus. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó para libertar o povo de Israel, a Bíblia relata que os magos do Egito também reproduziram sinais por meio de encantamentos. Houve imitação, houve manifestação, houve confronto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Quem venceu naquele embate? Quem permaneceu de pé quando tudo terminou? Quem tinha autoridade verdadeira e quem apenas imitava? Porque existe uma grande diferença entre poder limitado e poder soberano. Existe diferença entre encantamento e autoridade divina. Existe diferença entre aparência espiritual e presença de Deus. No episódio 22 da campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, nós vamos mergulhar nesse momento decisivo da história bíblica, os magos do Egito diante do poder do Senhor. Você vai entender o que é imitação espiritual, o que é poder restrito, o que é atuação permitida até certo limite e o que acontece quando o Deus verdadeiro decide agir. Quando o poder de Deus se manifesta, toda falsificação cai por terra. Talvez você já tenha se perguntado sobre feitiçaria, encantamentos, manifestações espirituais e confrontos invisíveis. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós vamos tratar isso à luz da Bíblia, com clareza, com equilíbrio e com autoridade da palavra. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha essa mensagem com alguém que precisa entender a diferença entre imitação e unção verdadeira. E escreve aqui nos comentários: eu creio no poder de Deus, porque quando o Senhor entra em cena, nenhum poder limitado permanece. Não perca, Deus vai falar com você de forma poderosa.